Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa jornada pelo livro de Provérbios, já estamos em Provérbios, capítulo 17. Então vamos que vamos, apertem os cintos, abra o seu coração, deixa Deus falar ao seu coração lições preciosas, princípios espirituais maravilhosos, que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida de forma toda especial, tá bom? Desde já dá um like, dá um joinha, dá um like, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que o máximo de pessoas possam receber essa palavra de Deus, possam ser abençoados, assim como nós, através do texto sagrado. Provérbios 17 diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso, o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio também. Provérbios, capítulo 17. Que lições preciosas podemos extrair desse lindo Provérbios 17. Provérbios 17 fala sobre a sabedoria nas relações e no caráter. O tema central desse provérbio é a sabedoria divina, molda relacionamentos, purifica motivações e ensina a lidar com conflitos, sempre apontando para a necessidade de um coração íntegro diante de Deus. O primeiro pontinho que nós extraímos aqui é relacionamentos e harmonia familiar. Relacionamentos e harmonia familiar. Dos versículos 1 ao 7, versículos 13, 17, 25 a 26.
Vemos aqui o valor da paz doméstica do 1 ao 2, quando o texto diz: melhor é um bocado seco e com ele a paz do que a casa cheia de banquetes, mas com discórdia. Ou seja, relacionamentos pacíficos valem mais do que riquezas materiais. Também diz isso em 1 Pedro 3, 8. Né? Então, aprendemos essas questões, 1 Pedro 3, 8 e 9, tá bom? O versículo 2 diz: um servo sábio pode governar sobre filhos indignos. E o princípio aqui, ou o resultado disso, a aplicação prática é o caráter e não a posição social é o que define a verdadeira autoridade. Será que você é uma pessoa de caráter? Como é que está o teu caráter diante de Deus e diante das pessoas? Outra coisa interessante que fala esse tópico é lealdade e as consequências da desonra. No versículo 5, 13 e 25. No versículo 5 diz: o que escarnece do pobre insulta o seu Criador. Trazendo para a prática aqui, desprezar os marginalizados, os vulneráveis, é desprezar o próprio Deus, é desonrar a Deus. É o que também nós vemos lá em Provérbios 14, 31. Versículo 25 diz: filhos insensatos trazem tristeza aos pais. E a aplicação para nós hoje é: a insensatez fere os laços familiares. Efésios 6, de 1 a 3, fala sobre esse cuidado que devemos ter com a nossa família, com os nossos filhos, os filhos com os pais e assim por diante. Honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra e não seja um filho insensato que traz tristeza aos pais. Segundo pontinho que aprendemos está no versículo 9, 14, 27 a 28. O poder das palavras e o controle das emoções. Será que você tem cuidado ao falar? Será que você tem controle das suas emoções? Em primeiro lugar, nós vemos evitando aqui conflitos, né? No versículo 9 e 14. O que perdoa a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Trazendo para os nossos dias, a aplicação é o perdão, restaura relacionamentos. Por isso é importante aprendermos a perdoar. Quem quer amar de verdade precisa aprender a perdoar, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós erramos e ferimos, falhamos, infelizmente tropeçamos em erros e pecados. Por isso precisamos aprender. O perdão restaura relacionamentos. Se você quer construir relacionamentos duradouros, você precisa aprender a arte de perdoar, porque a arte de perdoar te ensina verdadeiramente a amar. Colossenses 3,13 também fala sobre isso. Versículo 14 diz: o início da contenda é como quem abre uma represa. Retira-te antes que haja rixa. Aplicando para nós hoje, a sabedoria evita escaladas de conflito e busca sempre a paz, a reconciliação, a harmonia dentro dos afetos e dentro dos relacionamentos. É o que nos ensina também Tiago 3, 16 a 18. Outra coisa importante nesse tópico do poder das palavras e o controle das emoções é o autocontrole na comunicação. Versículos 27 e 28. O que retém as suas palavras possui o conhecimento. Até o tolo, estando calado, será tido por sábio. Ou seja, silêncio prudente evita arrependimentos. Silêncio prudente evita arrependimentos. Então, quanto menos a gente fala, menos a gente peca, menos a gente erra. Tem um outro trecho que diz: no muito falar não falta transgressão. Quem fala muito, peca muito. Quem fala pouco, peca pouco. É o que também diz em Eclesiastes 3,7 sobre esse cuidado no falar. Terceiro pontinho que trazemos para você: o coração e o refinamento divino. Versículo 3, 20 e 22. Precisamos aprender, no versículo 3 principalmente, que Deus é aquele que prova, sonda os corações. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas o Senhor prova os corações. Como é que está o teu coração diante de Deus? Como é que está o teu coração diante dos teus afetos, diante das pessoas que você ama ao seu redor? É interessante que, aplicando para nós hoje, as provações revelam e refinam o nosso caráter. Então, deixa Deus trabalhar com você através das situações corriqueiras do dia a dia, dos detalhes da vida. É o que também nos ensina 1 Pedro 1, de 6 a 7. Provações revelam e refinam, purificam, depuram o nosso caráter.
Outra coisa interessante é a alegria como remédio, no versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O princípio que nós temos para aplicar hoje é que a alegria em Deus fortalece o nosso interior, mesmo nas adversidades. Vou repetir, a alegria em Deus fortalece o nosso interior, mesmo nas adversidades. É o que nos ensina Filipenses 4:4. Quarto princípio que nós aprendemos aqui, quarto pontinho, justiça e integridade. Versículos 8, 15 e 23. Corrupção e suborno é alertado no versículo 8 a 23. O ímpio recebe presentes secretamente para perverter as veredas da justiça, versículo 23. E a aplicação para nós hoje é cuidado, porque a corrupção destrói a confiança e a justiça. A corrupção destrói a confiança e a justiça, é o que diz Miqueias 3:11. Também o quinto pontinho é sabedoria, de um lado, versus insensatez. Sabedoria versus insensatez. Versículo 10, 12, 16, 18 a 21 e 24. Primeiro vemos um aprendizado e correção nos versículos 10 e 12. No 10 diz o seguinte: mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. E a aplicação para nós hoje é que o sábio aceita a correção. Já o tolo vai ter que ser disciplinado por Deus e muitas vezes até pela sociedade. É o que nos ensina Provérbios 9, de 8 a 9. O sábio aceita a correção. O sábio tem um coração de aprendiz, reconhece erros e falhas, mas o tolo vai de mal a pior. E vemos também as consequências da insensatez, do versículo 18 ao 21. O 21 fala: o que gera um tolo traz tristeza para si. O pai do insensato não se alegrará. Ou seja, aplicando para nós hoje, a insensatez afeta não somente o indivíduo, mas afeta também as gerações que virão através dele pela sua tolice, porque as consequências virão e afetarão todas as pessoas que estão ao seu redor, principalmente seus filhos e filhas, o seu legado. Provérbios 10:1 fala sobre isso, tá? Então, cuidado com a insensatez, com a imprudência, com a tolice. Não faça isso. O tolo faz vergonha para si e também faz vergonha para aqueles que estão ao seu redor. Então, esses são os pontinhos que nós aprendemos. O quinto ponto, sabedoria versus insensatez. O quarto pontinho, justiça e integridade. O terceiro pontinho, o coração e o refinamento divino. O segundo pontinho, o poder das palavras e o controle das emoções. E o primeiro pontinho que vimos foi relacionamentos e harmonia familiar. Todos eles aqui, com certeza, têm princípios extraordinários para abençoar o seu coração. E como é que nós podemos concluir tudo isso que nós falamos de forma prática, as aplicações práticas para o dia a dia? Em primeiro lugar, dentro dos relacionamentos, priorize a paz e o perdão. Priorize a paz e o perdão. Em segundo lugar, com relação à comunicação, domine as suas palavras e evite conflitos. Terceiro lugar, com relação ao caráter, permita que Deus refine o seu coração. Quarto lugar, com relação à justiça, rejeite a corrupção e defenda sempre a verdade, aquilo que é correto. Em quinto lugar, sob sabedoria, aceite a correção e evite a tolice e a insensatez. Então, essas são as 5 aplicações práticas de Provérbios 17. Priorize a paz e o perdão, domine as suas palavras e evite conflitos, permita que Deus refine o seu coração, rejeite a corrupção e defenda sempre a verdade, e quinto lugar, aceite a correção e evite a insensatez. Provérbios 17 destaca que a verdadeira sabedoria ela não é intelectual, mas sim relacional e espiritual. Aprendemos aqui que um coração transformado por Deus produz ações justas, palavras curadoras e relacionamentos saudáveis. Cristo exemplificou essa sabedoria. Ele é a sabedoria encarnada, sabedoria personificada, vivendo nessa terra com integridade, perdoando seus inimigos, mantendo comunhão com o Pai, Lucas 23:34, e como ele ensinou, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,
Convidamos então, você e eu, nós, Jesus nos convida a refletir sobre a sua graça em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Esse é o provérbio de número 17. Espero ter sido bênção na sua vida e no seu coração. Não esqueça de dar um joinha no nosso canal PR Giovanni. Siga o nosso canal no YouTube, PR Giovanni. Aperta aqui no aviãozinho, compartilhe esse vídeo através do seu WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. E não se esqueça também de deixar seus comentários aqui embaixo. Deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo devocional, o que você aprendeu, o que Deus falou no seu coração, da onde você é, de que cidade, qual é o seu nome. Queremos interagir com você. E se você tiver qualquer pedido de oração também, deixe nos comentários, que nós vamos dar um print, vamos enviar esse seu pedido de oração, vamos estar orando e enviar para a nossa equipe de intercessão. Também aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, todas as nossas mídias sociais e as informações também, se você sentir no coração o desejo de colaborar conosco através da sua generosidade. Lance a sua semente e você vai ver o que Deus pode fazer tremendamente na sua vida. Quem semeia pouco, pouco ceifará, mas quem semeia muito, muito ceifará. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos e continue conosco nessa jornada linda. Já estamos em Provérbios 17, amanhã com a graça de Deus, Provérbios 18. Louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse capítulo 17 de Provérbios, extraindo essas lições maravilhosas para o nosso coração. Nos ajude, Pai, a termos relacionamentos saudáveis. Senhor, nos ajude a nos comunicarmos de forma eficaz, verdadeira, abençoada. Senhor, nos ajude a termos um caráter refinado pelo Senhor e transformado pelo Teu poder e pela ação do Teu Espírito Santo no nosso interior. Senhor, nos ajuda a trilharmos o caminho da justiça, o caminho da retidão, o caminho da integridade diante de Deus e diante das pessoas. E, Senhor, nos ajude a vivermos a sabedoria de Deus no nosso dia a dia, na concretude, no chão da vida. Pai, dá-nos sabedoria celestial e que essa sabedoria possa ser prática, relacional, íntima contigo e realmente visível aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Senhor, nós queremos mais e mais da sabedoria de Deus para que possamos viver uma vida próspera, abundante, abençoada, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Pai, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura os Teus filhos nas suas necessidades, toca cada um deles com o Teu poder e com a Tua glória. Pai, manifesta o Teu poder e a Tua unção. É o que nós Te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vem estar conosco toda quarta-feira, 20 horas, nós temos o culto da fé. Terça-feira, 19h30, Instituto Bíblico Casa na Rocha. E no domingo, 2 cultos, 9 horas da manhã, culto da Escola Bíblica Dominical, culto matinal, e culto à noite, 19 horas, o culto da família. Um grande abraço, vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Estamos aqui de portas abertas para te receber com muito carinho, com muito amor. Grande abraço, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço para a Mazé Atleta, a Ari BC Paris, a Tia Lu, a Caroline Miyashiro, todos os nossos amados irmãos, a Regininha Ribeiro, que estão aqui conectados conosco. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.